L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Galera, pelo amor de Deus, vamos lá, senão a gente não vai. Eu já tô meio perdido aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá ouvindo agora o Para Acabar com o Juízo. Tá tarde pra caralho aqui, 10h52. Essa tela de computador tá brilhando pra caralho. Eu tô relutando aqui numa sinusite, possível sinusite. Tinha tempo que eu não vinha essas porra, mas chega pra todo mundo. Virou a temperatura aqui, saiu rápido do verão. E entramos num 14 graus aqui. Mas mesmo assim, não estamos tão mal quanto São Paulo. Porra, caralho, São Paulo tá um bagulho tenso. Então, pela primeira vez na história desse programa, no episódio 169, que é esse episódio, ele é acompanhado com um chazinho de camomila e mel. Que delícia, que delícia. No mais, como é que você tá? Espero que você esteja bem. Essa voz aveludada de quem tá com a garganta meio inflamada ainda se recuperando e o nariz entupido. E aqui a gente lê o antiédipo, né, cara? Então vamos ler o antiédipo. A gente então falou de Gutenberg, falou de Nicolas Terras, falou de Nietzsche, né? E a gente está aqui no como que se dá a representação capitalista, vulgo seção 3.10 e parágrafo 3.10.1, né? A representação capitalista e o parágrafo seus elementos, as figuras ou fluxos esquiza. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, eu vou colocar aquele despertador esperto, porque também eu já não tô me aguentando mais, ainda bem que eu já tô de banhozinho tomado, já terminei o trabalho, aí eu só tenho que editar isso aqui, que é um negócio VapsVups. Chegou mensagem aqui. É um negócio super VapsVups. E cadê? 23, eu tô ruim de cálculo, tô zureta aqui vendo as notificações. Isso não dá certo, fazer duas coisas ao mesmo tempo é uma furada. E eu tô maluco também com coisa de horário, tô agendando as coisas tudo nos horários truncados. Aqui o chorinho, 20 minutos certinho, que maravilha, que bacana. Bora lá. Cara, página, deixa eu focar aqui, tá difícil, velho. 319, na meiuca da página, né? Ele falou de Gutenberg, galáxia de Gutenberg e tal, e eu não sei o que mais. Então, deixa eu colocar o gravador aqui, ficar de olho nele, porque ele me dá umas sabotadas muitas vezes. É de outra natureza. Eu vou daqui da parte que eu destaquei, né? Então tem imprensa Gutenberg, o elemento que dá ao arcaísmo uma função atual. Vou dessa página aqui. No livro, dos 319, tem a marcação do original do francês, né? Na 286, certinho, né? Tá entre colchetes. Porém, a escrita não deixa de desempenhar tipicamente o papel de um arcaísmo no capitalismo, sendo a imprensa Gutenberg o elemento que dá ao arcaísmo uma função atual. Sendo que é uma rejeição do lastro, né, e do registro e uma defasagem da escrita, pelo que eles estão falando aqui. A gente vai talvez entender melhor isso em função dos fluxos esquiza. E aí seguem eles. Mas de direito, o uso capitalista da linguagem é de outra natureza. Realiza-se ou devém concreto no campo de imanência próprio do capitalismo enquanto tal, quando aparecem os meios técnicos de expressão que, em vez de remeterem ainda de forma direta ou indireta sobre a codificação despótica e a escrita atrelada à voz, correspondem à descodificação generalizada dos fluxos. Tá, então a grande questão é se a forma direta ou indireta da sobrecodificação despótica, né? Se a máquina despótica ela sobrecodifica os fluxos, no capitalismo há a descodificação generalizada. Então a gente tem essas três ordens, né? O fluxo do desejo ele é descodificado, é desterritorializado e descodificado, né? Por assim dizer. O exercício social da máquina territorial é codificá-la e territorializá-la. O da máquina despótica seria, em grande parte, mas é claro, vai lidar com desterritorialização, tal como a máquina territorial, é de sobrecodificá-lo, porque ele se coloca sobre o código, né, de alguma forma,
ele desterritorializa, mas colocando algo no lugar do código. Há um movimento de desterritorialização, mas uma reterritorialização no código sobre código. Você tem a vila, uma comunidade, mas isso vai virar uma vila, parte de um estado, parte de tal, essa geometrização, essa segmentarização, eles aqui no TIED estão colocando muito nesse regime desse código. Isso é uma desterritorialização com uma reterritorialização, né? Como todos os movimentos de desterritorialização são sempre, que eles só vão explicar isso lá na frente, né? Mas todos os movimentos de desterritorialização são acompanhados de movimentos de reterritorialização. A ponto de que o que vai distinguir esse movimento de desterritorialização, ele é a abertura dos códigos e dos fluxos desterritorializados do desejo, ou o seu fechamento, na verdade, se define muito, né, se é uma desterritorialização relativa ou absoluta, se define muito pelo tipo de reterritorialização, pelo tipo de que artifício recompõe aquela desorganização de código e de território, né? No caso do despotismo, há uma grande desorganização, né, do código social primitivo em função de uma reterritorialização que coloca tudo no nome do déspota, abaixo do nome do déspota, mas não deixa de ser uma desterritorialização. Essa é a minha leitura dessa coisa que fica meio maluquinha assim no antiético. No caso do capitalismo, é pegar essa inscrição da sobrecodificação despótica e mandar para casa do caralho, e tudo vai ficar descodificado mesmo, porque a partir de agora não tem mais escrita e um grande nome do déspota, e um grande corpo do déspota que registre todas as trocas e todos os fluxos e códigos baixo sua autoridade, seu nome. Mas sim, o grande corpo sem órgãos no qual se inscreve toda a produção no capital, no capitalismo, é o próprio capital. É o próprio valor, é a dimensão do lucro, é aquela maluquice lá que eles estavam referindo economicamente. Então, via de regra, o deus do capitalismo é o capital, né? Então a coisa fica muito descodificada porque tudo fica num valor abstrato, né? A generalização abstrata do valor, né? Eu acho que é isso o termo. Bom, e aí a gente vai ver como isso tem a ver com a descodificação dos fluxos. Espero ter sido mais ou menos compreensível, né, na minha digressão. E espero estar mais ou menos certo também, porque eu não tenho ideia se é isso mesmo. Parece-nos ser esse o sentido das análises... Aí eu continuo a leitura, né? Parece-nos ser esse o sentido das análises de McLuhan, ter mostrado que era uma linguagem dos fluxos descodificados em oposição a um significante que estrangula e sobrecodifica os fluxos. Cara, que legal. Então, tá aqui, né, no McLuhan, para compreender as mídias, né? Les médias, os prolongamentos tecnológicos do homem. Cara, puta, muito importante esse livro aqui, hein, do McLuhan, que é o que concebe também a galáxia, né, a galáxia Gutenberg, né. Então é esse pensamento de registro. Então tem uma nota de rodapé aqui que ainda não é hora de lê-la, né. Ainda não é hora de ler a nota de rodapé, mas a gente está fazendo referência ao McLuhan que eu já falava. Então eles exemplificam. Primeiramente, tudo serve para a linguagem não significante. Não há fluxo algum fônico, gráfico ou gestual. Voz, olhar, gesto, né, etc. Que seja privilegiado nessa linguagem que permanece indiferente à sua substância ou ao seu suporte como contínuo amorfo. O fluxo elétrico pode ser considerado como a realização de um tal fluxo qualquer enquanto tal. E a gente pode pensar do fluxo elétrico e do fluxo digital, né, que independe de alguma maneira da voz, do grafismo e do gesto, né, é um tipo de expressão muito específica. Assim. Mas uma substância é dita formada quando um fluxo entra em relação com outro fluxo, definindo-se então o primeiro como um conteúdo e o segundo como uma expressão. Isso aqui está muito em aberto ainda, né, essa definição, acho que eles repensariam bastante isso, depois deles se debruçarem sobre, que eles vão fazer um pouquinho aqui sobre o maluco dinamarquês lá, linguista, o Hjelmslev. Nota de rodapé agora sim, né? Então o McLuhan viveu de 1911 a 1980. E a citação, né, tem aqui. A luz elétrica é informação pura. Pode-se dizer que é um médium sem mensagem enquanto não for utilizada para soletrar uma marca ou uma publicidade verbais. Este fato característico de todos os mídia, significa que o conteúdo de um meio, seja qual for, é sempre um outro meio. O conteúdo da escrita é a fala, no despotismo, né, deles guattarianamente falando, assim como a palavra escrita é o conteúdo da imprensa, e a imprensa, o do telégrafo.
Então é isso, né? A eletricidade oferece uma informação muito desincorporada de alguma forma, né? Muito desatrelada, é um meio quase sem conteúdo, assim, mas apesar de que tem conteúdo, mas é como se ele não contasse, né? E quando a gente pensa na digitalização da informação, no geral digitalização, né? Sem querer complexificar isso, essa linguagem binária da transmissão da informação que dá numa confluência muito forte com a energia elétrica, né? Eu acho que essa é a grande questão, né, da energia binária, que consegue, através de 0 e 1, perceber se há ou não a passagem de informação e com isso decifrar e codificar e expressar essa informação, né, de alguma maneira. Mas a informação mesma, ela é extremamente independente se ela vai ser expressada ou não, né? É uma corrente elétrica mesmo que passa por essa máquina binária, né? Essa máquina dialógica. Essa máquina de digitalização, né? Pô, é um encontro tanto, essa parada. Mas aqui eles não estão falando ainda de máquinas digitais, né? Eles estão falando até de telégrafo, por exemplo. Né? Pensando no código Morse também, né? Que dá esses inputzinhos assim, né? É bem básico ali, né? É um código binário, né? Só você tem 2 opções no código Morse, né? Que você demora mais ou faz um ponto, né? Ponto ou traço, e ali dá para ir decodificando o que a mensagem quer dizer. Mas para ganhar essa forma, né? A grande questão é isso, é um impulso elétrico que tem que correr de um ponto ao outro, né? E todas as informações estão lá e nenhuma informação está lá, né? Isso que é bem interessante, assim. Como esse meio de registro muito permeável, muito aberto, muito cheio de possíveis, assim. E também essa palavra informação vai chegando aí, que parece ser bem importante para esse registro, né? Eles falavam um pouco de informação, falavam muito de signo, né, de significante, e agora começa a circular essa palavra informação. Sigo aqui com o texto. Os fluxos desterritorializados de conteúdo e de expressão estão no estado de conjunção ou de pressuposição recíproca que constitui figuras como unidades últimas de um e de outro. Aí sim, bem Hemsleviano, né, essa coisa do conteúdo e expressão terem um estado de conjunção e de pressuposição recíproca, onde um não se sobrepõe ao outro, né? Isso aí, outra hora a gente vai conversar sobre isso. De modo algum, essas figuras... Aqui já vamos conversar disso agora. De modo algum, essas figuras são um significante. Nem mesmo signos como elementos mínimos do significante. São não signos, ou antes, signos não significantes. São pontos signos com várias dimensões, cortes de fluxos, esquisas, que formam imagens pela sua reunião num conjunto, mas que não conservam identidade alguma de um conjunto a outro. Que aí você pode imaginar, por exemplo, uma tela, né, como essa que eu estou lendo agora, assim, que como os pixels, né, essa distribuição dos signos que são os pixels, né, que são signos não significantes, é um comando de cor ali, né, e aí você junta vários e números e aí tem essa tela. Não tem nada da informação de um pixel que você pega que diga a respeito do que você vai estar lendo um antiédipo, né? Mas nessa conjunção maluca, a coisa se atravessa e vai... formam imagens pela sua reunião no conjunto. Então eu pensei isso, assim, né? Portanto, a figura vem depois, o significante vem depois também, né? Essa comunicação, essa transmissão, ela é molecular, né? Ela é infra, assim. Portanto, as figuras, isso é, as esquisas, isso aqui é importante, né? As figuras, isso é, as esquisas ou cortes fluxos, não são de modo algum figurativas. Então aqui tem uma definição interessante que eles vão falar, né, de esquisas ou cortes fluxos, não são de modo algum figurativas. Elas devem isso... Eu acho que está falando disso, né? Essa pura informação que transita, esse fluxo informacional que transita, né? Que eles estão chamando de figuras, né? Mas que são figuras não figurativas, estou pensando isso. Elas devem isso apenas numa constelação particular que se desfaz em proveito de outra. Não estamos mais falando de código, não estamos mais falando sobre código, estamos falando de esquisas ou corte-fluxos. Tá. 3 milhões de pontos por segundo transmitidos pela televisão, dos quais apenas alguns são retidos. Então, tá aí, né, a imagem da pixelação também. Que eu nem sei se é mesmo o conceito, né? Essa televisão de tubo, por exemplo, da época dos cabos de 73, e está trabalhando por pixel, né? Mas enfim.
E aí seguem eles. E é o grande acoplamento técnico, né? A eletricidade mesmo, né? Muito doido. Bem pós-imprensa mesmo, né? Bem pós-Gutenberg. A linguagem elétrica não passa pela voz e nem pela escrita. Estas são também dispensadas tanto pela informática quanto por essa disciplina bem denominada fluídica. A hidráulica, né? A fluídica, ela não precisa também da palavra e da... O que eles colocaram aqui? A voz escrita, né? A fluídica não precisa disso. Então tem um outro modelo, né? Que é o modelo de fluxos, né? De fluxos e cortes, de retenções, de acumulações, né? Que funciona por jatos de gás. O computador é uma máquina de descodificação instantânea e generalizada. Puta, muito foda, hein? Que legal. Os caras estão pirando o computador. É nesse sentido que Michel Serre define a correlação do corte do fluxo nos signos das novas máquinas técnicas de linguagem, nas quais a produção é estritamente determinada pela informação. Então, Michel Serre, cara, eu me debrucei, mas interessante trazer ele também, né? Tem nota de rodapé? Tem. Depois a gente vê. Entre aspas, Michel Serre, consideremos um trevo rodoviário. Ele é um quase ponto, que ao longo de uma certa dimensão no espaço da rede, analisa, por meio de múltiplas sobreposições, as linhas de fluxo que é o receptor. Sobre ele pode-se ir de uma direção aferente qualquer para uma direção eferente qualquer, em qualquer sentido, sem nunca encontrar alguma das outras direções. Se eu quiser, nunca voltarei ao mesmo ponto, embora seja o mesmo. Nó topológico, e está destacado isso, né? Se eu quiser, nunca voltarei ao mesmo ponto, embora seja o mesmo. Né? Nó topológico, onde tudo é conexo, sem confusão, onde tudo conflui e se distribui. É que um nó é um ponto, se quisermos, mas com várias dimensões. Um pouco mágico, isso aí, um pouco místico, né? Mas se você tem um coração aberto e acredita no poder das cartas, você acompanhou o Michel Serre. Eu boiei um pouco, mas também dá um desconto quando ele está escorrendo. E aí segue. Nó topológico... já foi. Nó, agora é eles. Vírgula. Nó que contém e faz passar os fluxos em vez de anulá-los. Não é um trabalho de repressão, né? Mas tem uma passagem, né? Mas uma passagem também modulada, né? Uma passagem controlada. Isso acho que também vai ser trabalhado, né? Não passa tudo de uma vez, nem de qualquer jeito. Michel Serre, Le Messager, o Mensageiro, Boletim da Sociedade Francesa de Filosofia, de outubro de 67. Outro texto aí fundamental, junto com esse do McLuhan, né, para pensar a representação no modelo capitalista, na máquina capitalista civilizada. Seguimos, quase acabando esse parágrafo. Esse esquadrinhamento da produção pela informação, putz, isso aqui é muito foda, né, cara? Não sabia que eles falavam tanto de informação aqui. E engraçado, depois no meu Platôs 2 eles vão falar que a palavra de ordem não é informação. Eu fico. Não sei se eles vão abandonar a teoria da informação, eu fico curioso com isso. Esse esquadrinhamento da produção pela informação manifesta uma vez mais que a essência produtiva do capitalismo só funciona, ou aspas, fala, na linguagem dos signos que o capital mercantil ou axiomática do mercado lhe impõe. Que ele precisa, né, para fazer essa abstração tão generalizada do valor. Só se pode haver com essa forma de comunicação sem voz e sem escrita, né? Essa coisa que seja puro signo para acompanhar não mais as negociações mercantis, mas a produção industrial, financeira e comercial, né? Acho que essa é a grande questão, assim. E o fluxo de informação até mesmo globalizado, você pensando numa escala macro, né? Os mercados vão se instaurando, assim, no nível global. Como é que você comunica o preço das coisas, né? Como é que você precifica as coisas, como é que você atribui valor. Você precisa desse acoplamento tecnológico e comunicativo muito específico, né? Que já não é mais necessariamente a escrita e a fala, nem a negociação, né? Tanto é que muito hoje, na verdade, as pessoas são anexos do mercado hoje em dia, né? O mercado ele funciona muito mais pela informação digitalizada passando de um lado para o outro, né? E as pessoas só vão acrescentando os numerozinhos ali e fazendo as notícias, né? Do que está acontecendo, que influencia essa máquina maluca, né? Mas bora lá. 3.10, a gente tem mais uns 2 minutinhos, a gente abre um outro parágrafo. 3.10.2, os dois sentidos do fluxo esquiza: capitalismo e esquizofrenia. Puta, legal, hein? Bem definitivo aí, chegando no final do capítulo 3, né? Há grandes diferenças entre essa linguística dos fluxos e a linguística do significante.
A linguística saussuriana, né, do Fernando Saussure, que é linguista francês, que estabelece as bases linguísticas de um certo estruturalismo, né? A linguística saussuriana, por exemplo, descobre de fato um campo de imanência constituído pelo valor, isso é, pelo sistema de relação entre elementos últimos do significante. Mas além desse campo de imanência, ainda supor a transcendência do significante, que o descobre, ao menos pelo seu recuo, os elementos que povoam este campo têm por critério uma identidade mínima que devém às suas relações de oposição e que eles conservam através de variações de todo tipo que os afetam. Porque se a gente lembra das coordenadas saussurianas, né, tem uma coordenada que eu sempre esqueço o nome, bicho. Ai, cara, puta, isso eu devia injetar na minha alma, Saussure, porque eu sempre esqueço. Sempre esqueço tudo, assim, tipo, tudo. Mas é a palavra, a relação do significado com o significante, que o significado ele vai tendo uma manutenção e o significante vai mudando ao longo do tempo, né? Mas há sempre uma porção mínima desse significado que se mantém nessa variação ao longo do tempo. Acho que é mais ou menos isso, assim, sendo muito idiota, porque eu me sinto idiota falando disso, porque eu sempre esqueço. Mas enfim, Freud explica. Como unidades distintivas, os elementos do significante são regulados por desvios codificados, que o significante, por sua vez, sobrecodifica. Disso resultam diversas consequências, mas sempre convergentes. A comparação na linguagem é um jogo, a relação significado-significante, em que o significado encontra-se por natureza subordinado ao significante. As figuras definidas como efeitos do próprio significante, os elementos formais do significante determinados em relação a uma substância fônica, a qual a própria escrita confere um privilégio secreto. De todos esses pontos de vista, e apesar de certas aparências, acreditamos que a linguística de Louis Hemslev, esse dinamarquês safado, se opõe profundamente ao empreendimento saussuriano e pós-saussuriano. Apesar de o Louis Hemslev, né, essa é a grande treta, se considerar um estudante de Saussure e um continuador do seu trabalho. Né? Mas vamos ver por que aqui no campo da linguística. Isso aqui é full gatarria aqui nessa porra. Por quê? Porque o Hemslev abandona toda a referência privilegiada. Acho que essa é a grande questão, né? Porque descreve um campo puro de imanência algébrica que não se deixa... Tocou aqui o despertador, vou adiá-lo só para terminar esse período, mas eu vou voltar daqui. Porque faz escorrer nesse campo seus fluxos de forma e da substância. Não, desculpa. Porque descreve um campo puro de imanência algébrica que não deixa sobrevoar por instância transcendente alguma, ainda que recuada, no caso do significante, né? Não tem a prevalência do significante, né? Porque faz escorrer nesse campo os seus fluxos de forma e de substância, que estão tanto do lado do conteúdo, aqui, de conteúdo e de expressão. Então, tanto no lado do conteúdo quanto da expressão, tem forma e substância. Porque substitui a relação de subordinação significante-significado pela relação de pressuposição recíproca e expressão conteúdo. Porque a dupla articulação, caraca, eles listaram mesmo, né? Fizeram um trabalho de casa. Tipo assim, o Deleuze perguntou, cara, por que eu tenho que ler Hemslev, né? Não sei quem leu primeiro Hemslev, né? Mas um convenceu o outro nitidamente aqui, né? Porque a dupla articulação já não se faz entre dois níveis hierarquizados da língua, mas entre dois planos descentralizados conversíveis. Planos constituídos pela relação entre a forma do conteúdo e a forma da expressão. A gente vai abrir isso aqui no próximo episódio do Para Acabar. Porque nessa relação atinge-se figuras que já não são efeitos significantes, mas esquisas, pontos signos ou cortes de fluxo que perfuram o muro do significante, atravessam e vão para além dele. Puta que pariu, quanta coisa. Porque esses signos franquearam um novo limiar de centralização. Porque essas figuras perderam definitivamente as condições de identidade mínima que definiam os elementos do próprio significante. Porque a ordem dos elementos é agora segunda em relação à axiomática dos fluxos das figuras. Porque o modelo da moeda, ou no ponto signo, ou figura corte destituída de identidade, tendo tão somente uma identidade flutuante, tende a substituir o modelo do jogo. Foda. Aí eu não vou nem ler um insumo aqui, porque o insumo deles é gigante, né? E todo esse parágrafo é gigante, né? Então a gente volta toda essa parada aqui do Hemslev no encontro seguinte. Vai abrindo, vai ser uma longa introdução provavelmente, mas talvez valerá um pouco pra gente contextualizar, que aqui eles vão trabalhar muito melhor isso no Mil Platôs, né, principalmente no... vai ser fundamental isso aqui pro Mil Platôs,
Talvez seja o autor que eles mais continuem, assim, do Antiédipo em Platôs, né? Apesar de que o Antiédipo não aparece muito, tá aparecendo agora, mas que vai estar amplamente ali no Geologia da Moral, né? O Platô, o terceiro Platô, vai aparecer muito no quarto Platô, do Postulados de Linguística, né? E vai aparecer bastante também por toda parte, né? Mas também muito sobre alguns regimes de signo, né? Principalmente no Platôs volume 2 no Brasil. Mas é isso, galera. Foi um prazer meio adoecido, mas foi um prazer. Espero que não seja muito incômodo para você esse episódio. Espero que você goste dele. O Twitter caiu, né? Então você tá ouvindo isso aí por conta e risco. Manda um recado, manda um beijo, manda um abraço. Escreve lá no Spotify, escreve no YouTube. Eu vou ficar muito feliz, de verdade, sem sacanagem. Mesmo que seja assim, pô, escutei, show. Vou ficar, porra, top. Tem gente que escuta essa parada, de verdade. E se você quiser participar, já sabe, escreve por esses mesmos meios e vamos ler essa parada doida aqui. No mais, aproveite bastante aí o resto da sua semana, respire fundo, mas nem tanto se você estiver em São Paulo, use máscara e vamos se cuidar. Um beijo.